Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. Hoje tá bem tranquilo para mim, viu? Porque o deputado desta entrevista é da mesma cidade que eu, de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. Lá ele foi prefeito 4 vezes e como repórter eu cobri o dia a dia dessa gestão. Mas eu sei que a trajetória política também teve passagens pela Câmara Municipal e pela Câmara dos Deputados. Aqui na Assembleia são 3 mandatos. Ele gosta de dar entrevistas sobre assuntos como o municipalismo, que eu sei. E é justamente para a gente entender como é que se forma essa identidade parlamentar que vamos perguntar sobre vida pessoal mesmo. A brincadeira favorita da infância, a música favorita, o time do coração. Vamos torcer para o Elson Gasparini do PSDB contar tudinho para a gente a partir de agora. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Autorretrato. É uma honra entrevistar o senhor. Eu é que agradeço, Viviane, principalmente pelo prazer de estar junto com você frente aqui aos telespectadores. A Viviane de Ribeirão Preto, minha querida cidade, onde desde minha juventude eu tenho vivido e estivemos muitas vezes juntos lá em Ribeirão Preto e agora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E sabe, antes do senhor começar a contar da infância, uma coisa que eu nunca esqueci, que na prefeitura o senhor escolhia um dia por semana para atender todas as pessoas numa sala com um caderno e anotar o que elas pediam. É uma coisa que eu nunca esqueci. É verdade. Como prefeito, eu procurava dar uma assistência muito grande às pessoas que tinham necessidades ou que queriam fazer algumas reivindicações administrativas, né? E o ideal dessas pessoas era falar com o prefeito, porque muitas vezes fala com um assessor, fala com isso, mas quando é o próprio prefeito que fala com a pessoa, mesmo que seja o que está pedindo aquela pessoa, você não tenha condições de atender, Viviane, mas dando a explicação com carinho e tudo mais, a pessoa já se sente satisfeita de ter visto que foi ouvida, né? Agora conta pra gente, deputado, o senhor nasceu mesmo em Ribeirão ou o seu Vitório e a dona Deolinda moravam em outra cidade por ali? Não, e falo também com prazer porque minha querida cidade de Batatais foi onde eu nasci e até os 17 anos eu morei em Batatais. Fiz o curso primário, o antigo ginásio, né? O primeiro colegial. E depois, aos 17 anos, o meu sonho, Viviane, era trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E naquele período, lá em Ribeirão Preto, era mais fácil conquistar esses dois caminhos, né? E eu fui para Ribeirão Preto e, graças a Deus, fui muito feliz nesse sentido. Mas como é pertinho, a dona Deolinda não deve ter ficado tão triste que o filho saiu de casa, né? Não, ela foi comigo. Ah, ela foi junto? Como ela assim? já era viúva, meu pai morreu muito cedo. Quantos ele tinha anos 48 anos, né? E o senhor tinha? Na época eu tinha 13 anos. Nossa, 13 perdeu anos. muito cedo, Mas bem nós criança. éramos em 7 irmãos, uma família, mas muito unida mesmo. Meu pai, ele soube dar aos filhos essa noção importante do que é família, né? Da gente estar sempre juntos e cada um auxiliando o outro no que podia. Então, os irmãos mais velhos iam amparando os mais novos e minha mãe foi uma heroína realmente, porque nos dava exemplos diários ali que era fundamental para a nossa vida. Quer dizer que ela foi junto na Foi mudança junto para Ribeirão. E ali eu comecei, então, a minha vida. Em primeiro lugar, por sorte, foi minha mãe de novo quem me ajudou. Eu fui fazer primeiro o curso normal, né? Era o curso mais rápido e eu já sairia como professor do ensino primário, né? E era de graça, era uma escola do Estado. Então, ali eu encontrei a sequência de estudos, que eu não queria parar de jeito nenhum. E logo nos primeiros 15 dias eu chego em casa para o almoço, minha mãe estava com o rádio ligado e falou, olha, Welson, essa rádio aqui
está anunciando um concurso para locutor. Você podia ir lá, quem sabe você passa e com isso você já encontra um emprego, né? Eu ainda falei para a minha mãe, mas eu nunca fui locutor, né? Ela disse, não, mas você tem uma leitura fácil, isso vai ajudar. E graças a Deus eu fui, passei em primeiro lugar e consegui então um emprego que eu queria em Ribeirão Preto, foi na Rádio Ribeirão Preto, e depois do rádio eu consegui, porque eu queria ter recursos financeiros para poder sustentar a família, tudo mais. Então também foi outra ocasião. Mesmo morando em Ribeirão Preto, eu torcia para o Batatais Futebol Clube durante ainda verdade, já ia um ano, perguntar. 2 anos, né? Que Ribeirão e o Batatais, tem 2, né? Você vê como é a coisa. E o Batatais Futebol Clube ia jogar no domingo com o São Paulo Futebol Clube. E eu doido para assistir o jogo, né? Mas queria assistir de graça. E eu sabia que com a identificação de jornalista eu podia entrar de graça. Então eu fui no jornal Diário de Notícias, que era um jornal que cobria toda a região, e ali eu conversei com o chefe de redação, falei, olha, eu estou indo em Batatais assistir o jogo, se vocês quiserem eu trago os resultados e tudo mais. Ele disse, queremos sim, Vamos isso é unir o útil ao importante. agradável, gente. Você vê. E daí eu falei, mas eu quero uma cartinha falando que eu estou representando o jornal, que eu sou o repórter do jornal. Não, na hora ele me deu essa carta, eu entrei de graça e estava assistindo o jogo. Você vê como é a vida, né? Daí o alto-falante anunciou que estava visitando Batatais o então governador de São Paulo, Jânio Quadros. E aí que eu acho que era a vocação de repórter, Isso de jornalista. Sorte de jornalista, né? mesmo. E eu falei, eu vou lá no Tribuna de Honra e vou pedir uma mensagem dele para Ribeirão, né? E fui passando com a minha carta, cheguei na Tribuna de Honra e na frente dele eu falei, governador, eu queria que o senhor desse uma mensagem para Ribeirão Preto, eu sou repórter do jornal Diário de Notícias. Com prazer, com prazer. Ele falou, senta aqui. E tinha uma pessoa sentada do lado dele, levantou e me deu lugar. Daí ele batia no meu joelho e falava, diga Ribeirão Preto, e daí foi falando uma série de coisas. Ainda voltou com furo de reportagem. Mas você vê como é a vida. Eu fui riscando como se eu fosse taquígrafo, mas não era nada. Depois, quando eu voltei, eu levei 10 linhas sobre o jogo de futebol. Quem marcou os gols, quem ganhou foi o jogo? Isso e aquilo. Era Batatais ganhou? Batatais e o São Paulo Futebol Clube. Houve um empate, né? Foi empate. Mas, e levei 1,5 páginas, uma mensagem, uma entrevista com o governador. Então, quando eu entreguei aquilo, o chefe, o diretor de redação leu, falou, escuta, você não quer trabalhar aqui no jornal? Ganhou um emprego. Doido, né? Ganhei um emprego. Então, de dia eu trabalhava na rádio, à tarde eu ia na escola e à noite eu ia no jornal, trabalhava lá também. Isso tinha quantos anos, mais ou menos, nessa Tinha tripla 18 jornada? anos, 17 para 18 anos. E a dona Aurizinha já tinha entrado na parada? Não, ela só entrou depois. Ela é carioca, né? Ela é carioca? É carioca, então o pai dela, Coronel Heitor Cunha Meno Barreto, foi transferido de Natal para 5ª CSM, Circunscrição do Serviço Militar de Ribeirão Preto. E lá, nas férias, a Aurizinha, que é minha esposa hoje, ela foi passar as férias com o pai, porque ela era professora efetiva no Rio de Janeiro, né? E nas férias eu a conheci e me apaixonei, realmente. E já são quantos anos juntos? Nós vamos fazer agora 48 anos de casados. 48, quase 50 anos. Se Deus quiser, daqui 2 anos, vamos fazer bodas de ouro, né? E 4 filhos, 4 dessa filhos, união. Tenho 4 filhos. Meu filho mais velho, o Elson, e minha filha Luciana, a segunda, o Maurício e o Marcelo são gêmeos
idênticos. A família gostosa. E tenho 7 netos também, Viviane. E essa coisa de ficar sempre junto, que o senhor falou que tinha quando criança, o senhor fez questão de permanecer assim? Ah, sim. Graças a Deus. Logo a minha carreira política, eu fui candidato a vereador, jovem ainda, e fui eleito. E em seguida disputei a prefeitura de Ribeirão Preto, moço ainda, fui eleito o prefeito mais novo do Brasil, de cidade com mais de 100 mil habitantes naquela época. Imagina o desafio naquela época. Mas se hoje já é tão difícil. Mas foi lindo porque um dos adversários, dos concorrentes, porque eu nunca tive adversário, tinha concorrente. E ele, no comício, naquela época, tinha muitos comícios, né? E ele, então, fez uma análise crítica dos concorrentes dele. Quando chegou no meu nome, ele falou, e tem um moleque aí, deveria estar brincando com estilingue, quer ser prefeito de Ribeirão Preto, né? Você vê como é. Na noite seguinte, na mesma praça, eu tinha um comício. Aí eu citei, falei, ontem um candidato falou que eu sou um moleque que devia estar brincando com estilingue, né? Ele certamente não leu a Bíblia, senão ele conheceria a história de Davi e Golias. Golias era um guerreiro e Davi um mocinho. E ele, com uma pedrada de estilingue, ele derrotou aquele gigante. E assim eu vou derrotar os gigantes da política de Ribeirão Preto com as ideias que eu tenho a certeza vou sair vitorioso. Quando foi a outra manifestação, que eram os comícios, né? Tinha uns 40 estilingues lá entre o pessoal, assim, levantava o estilingue e ficou o símbolo da minha campanha até. E ganhei, graças a Deus. Nossa, então uma crítica deu origem ao símbolo da campanha. Nossa, que Você vê que coisa, né? E foi tão bom porque eu acabei sendo apontado como o prefeito mais jovem do Brasil, de cidade com mais de 100 mil habitantes. E ali eu comecei a carreira política também. Né? E a dona Deolinda reagiu como a isso? Ai, meu filho prefeito, vai receber um monte de crítica. Nossa, ai, alegre. Ela ficou muito satisfeita mesmo e eu morava junto com ela, porque eu só casei 2 anos depois de prefeito. Eu fui prefeito solteiro, né? E até interessante porque se eu namorasse na cidade, andasse na rua assim com uma namorada, nossa, mas era um tal prefeito namorando. Todo mundo fiscalizava esse namoro, fiscalizava a cidade mesmo. inteira. Então, quando eu me apaixonei pela minha esposa, né, a Aurizinha, foi realmente uma paixão linda, um amor muito bonito entre nós dois. A gente tem um monte de foto dela, vamos ver. A dona Aurizinha é o jeito carinhoso, né, que a gente fala, olha só. Ela me acompanha em tudo. Isso que eu ia perguntar, ela sempre acompanhou? Ela gosta, ainda recentemente estivemos em Taquaritinga, recebendo o título de cidadão de Taquaritinga, né? Eu sou cidadão de 6 cidades do estado de São Paulo e sou também cidadão honorário de New Orleans, de Porto Rico, de uma série de cidades internacionais. É porque você falou em municipalismo, quando prefeito pela primeira vez, senhor, né? eu me apaixonei pela tese municipalista. Franco Montoro defendia muito isso, né? Ele dizia que o homem não mora nem no país, na República, nem no Estado, mas mora na cidade, né? Verdade. Então, eu sempre defendi que o ideal é que as administrações municipais tivessem mais atribuições. E fui muito feliz porque, na época, o presidente John Kennedy, o embaixador Lincoln Gordon, embaixador no Brasil, esteve em Ribeirão Preto. Quando ele soube que eu tinha aquela idade, ele quis me conhecer, foi na prefeitura. Olha e dali só. 15 dias eu recebi uma carta do presidente John Kennedy me convidando para um curso de liderança nos Estados Unidos. 30 dias eu passei, fui recebido no Congresso Nacional Americano pelo irmão dele, Robert Kennedy, e a esposa Ethel Kennedy, porque ele não estava lá na capital, então ele pediu que o irmão me recebesse.
e fui em vários estados sendo recebido por governadores, prefeitos de capitais. Foi um ensino para mim maravilhoso. Na época, inclusive, Viviane, aqui no Brasil nem se falava nada de meio ambiente. E à noite eu chegava no hotel, ouvia aqueles pronunciamentos dos políticos americanos já defendendo frente, o meio né? ambiente. Quando eu cheguei no Brasil foi uma beleza. O senhor levantou essa bandeira, assim? Em Ribeirão Preto, 14 praças públicas, mas era apaixonado por isso. Lutei e montei a estação de tratamento de esgoto, fiz a fluoretação da água, uma série de atividades nisso, viu? E com muito prazer mesmo, construí um cemitério-jardim que eu vi nos Estados Unidos, ali em Ribeirão Preto e quase todas as cidades brasileiras, só tem aqueles cemitérios estilo europeu, né? E daí eu fiz um jardim, o cemitério Bom Pastor em Ribeirão Preto, né? E outras coisas que eu aprendi. E em seguida também eu devo muito, além de dever ao governo americano, isso ao John Kennedy, mas devo muito ao governo alemão. Eu fui convidado para um seminário, também foi um curso de administração pública, principalmente direcionado a prefeitos, né? Em Berlim, foram 60 dias que eu fiquei 30 em Berlim. Olha e só. 30 dias viajando por todas as capitais daquele país, né? Recebi homenagens do governo alemão, que eu tenho até hoje guardado com muito carinho, né? Então foram coisas que ajudaram a formar o meu conhecimento e principalmente defender o movimento municipalista, porque daí eu fui escolhido para ser o presidente da Associação Brasileira de Municípios, que ela chefiava 5.483 municípios. E eu fui 5 vezes presidente lá, né? É um assunto e que todo o senhor fala ano eu consegui um propriedade convênio, já. consegui um convênio com a Fundação Alemã e eu todo ano levava 15 prefeitos que eu selecionava no Brasil para fazer aquele curso que eu tinha feito. Agora, deputado, nessa vida corrida, de tantos mandatos, de tantos cursos fora, de tanta responsabilidade, como é que o senhor dividia o tempo ali com as crianças? Eram 4 filhos, o senhor levava ali para a prefeitura, junto, colocava no colo, porque eu sei que 2 dos filhos do senhor já foram vereadores, né? Um, inclusive, é vereador agora, mas eles estão meio que trilhando a carreira do pai, né? Como é que o senhor fazia assim? Como é que era em casa, quando o prefeito chegava em casa? Olha, graças a Deus eu tenho uma esposa que é uma grande companheira e uma grande mãe. Então, o pouco ou muito que eu deixei de dar atenção à minha casa, ela completou, porque ela deu muito mais atenção que uma mãe normal. Mas dava tempo de brincar com a molecada ali pequena? Sim, não, eu dedicava um tempo, mas hoje eu vejo, eu gostaria de ter dedicado mais, mas eu sou apaixonado pela administração. Eu gosto do que eu faço, você entendeu? Então, às vezes, para você ter ideia, tinha dia que eu ficava na prefeitura até 10 horas da noite. Eles já estavam até dormindo. Fazendo cursos para aprender mais ainda. E ouvindo a população, né? Toda semana eu tinha um dia que quem quisesse falar comigo ia lá e falava, levava as reivindicações do bairro e tudo mais, né? O que o senhor acha que o senhor, nessa trajetória toda, assim, trouxe da infância ali de Batatais, dessa infância de interior mesmo, que a gente brincava na rua, sem perigo? Olha, em Batatais eu recebi uma formação muito bonita. Primeiro eu estudei no Colégio São José, que era um colégio dos padres, né, claretianos, e ali esse colégio era pago. Mas eu também tive muita sorte, eu pedi uma bolsa de estudos e consegui a troco de trabalho. Então, durante 6 meses, eu ajudei na portaria da escola. No horário que eu estudava. No outro período, eu ficava na portaria da escola, ajudando na escola. Praticamente não saía da escola. Mas depois de 6 meses,
eles gostaram tanto de mim que me levaram para a secretaria. Ali eu aprendi tudo, né? Eu comecei levando os documentos no correio, ia nos bancos e depois me deixaram na própria secretaria fazendo trabalhos ali. Então eu estudava e trabalhava lá também, desde os 11 anos que eu trabalho. E tenho orgulho disso, viu? De falar isso, que desde os 11 anos eu já trabalhava. Mas dava tempo de se divertir um pouquinho, assim? Não, me divertia Dava? muito, mas Como? gostava de trabalhar, como gosto até hoje, viu, Viviane? Uma questão o de dividir trabalho, o tempo. para mim, não é cansativo. Aliás, É uma diversão. tem filósofo que diz, você quer ser feliz na vida, escolha trabalho que você gosta de fazer. Porque então não vai ser uma chateação, nada, é um prazer. Uma obrigação, né? E tudo que eu fiz até hoje é a política. Eu entrei na política porque na época o Papa fez uma convocação a todos os católicos para que participassem da política, como agora o Papa Francisco está fazendo. E eu, na minha vida, eu fui coroinha na Igreja Católica, coroinha, congregado mariano, cruzado, dirigi um encontro de casais com Cristo, um movimento cursilista da cristandade. Então, participei muito da Igreja Católica. E até realmente. hoje o senhor participa? Ah, sim, participo, sou fiel à minha fé em Deus e sigo todos os parâmetros da Igreja Católica, viu? Com muito prazer. O senhor disse... Então, com essa formação que começou em Batatais, mas depois eu continuei em Ribeirão Preto também. Mas essa questão do trabalho, que o senhor falou que gosta muito de trabalhar e trabalha muito, né? Desde pequenininho, desde os 11, né? O senhor falou. Desde os 11 anos. Alguma coisa o senhor faz para descansar? É isso que eu quero saber. O que é? Cinema, é ouvir uma música? Conta pra gente. Olha, quando eu era mais jovem, não tinha televisão, nada disso, né? Era mais o rádio. Né? E eu adorava fazer já era rádio apaixonado também. pelo rádio. Nossa, eu tinha, como não ser, além né? de repórter do rádio, mas eu tinha programas, tinha um programa chamado Mamãe é Quem Manda no Rádio. Nossa, mas era um sucesso. Tinha vários quadros e um dos quadros, por exemplo, a mamãe cantava no programa. Eu colocava 2, 3 mães para cantar e depois fazia um julgamento com ouvintes. Quem leva aqui o prêmio de hoje? Prêmio simples, né? Mas que então isso movimentava, que era uma beleza. E até hoje o senhor escuta rádio bastante? Olha, gosto. A televisão hoje, sem dúvida alguma, é um meio de comunicação lindo. Gosto demais também. E ler jornais. Eu acho que ler jornal é como se você estivesse numa aula diária de todas as matérias, né? E eu gosto muito disso. É importante você estar bem informada, né? É verdade. E os netos? Conta. Olha, vamos ver as netos, fotos dos netos, dos filhos. Tenho 7 netos. É uma família enorme. Graças a Deus, uma família muito unida. E que, na realidade... Está todo mundo nessa? Olha ali, numa das festas familiares. Quase que não cabe na sala, olha só. E o importante, Viviane, essa mensagem eu gostaria de deixar aqui também. Vamos deixar. Hoje, infelizmente... os valores morais, éticos, espirituais estão desaparecendo por vários motivos, né? Um deles, o marido trabalha, a mãe trabalha. Então, o contato que eles têm com os filhos não é tão grande como era antigamente, né? E, além disso, há um problema também. As nossas escolas ensinam português, aritmética, mas os valores de vida, valores morais, valores éticos, isso não tem sido ensinado. Então, muitas crianças se tornam jovens sem ter dentro de si esses ensinamentos. Então, essa corrupção que nós vemos hoje em dia são pessoas, como diz São Paulo num dos seus pronunciamentos, que o dinheiro é uma tentação enorme. Então, essas pessoas que estão em determinados cargos, que têm uma chance de, num ato, ganhar milhões de reais, nem milhões, agora são bilhões de reais, ele não resiste, ele vai mesmo. Pode dizer, mas e a justiça? Isso. Você tem que ter justiça dentro de você.
Se você tiver um fiscal dentro de você, um policial dentro de você, que é a consciência, são esses valores que eu disse, valores morais, éticos e espirituais, você não faz uma coisa errada, não é porque a polícia vai te pegar, a justiça vai pegar, é porque aquilo não é correto. É essa formação que está faltando hoje, principalmente para a nossa juventude. A gente tem fotos, eu vou até pedir para eles colocarem, do senhor com o JK, com o Juscelino Kubitschek, tem também com o Montoro, uma convivência com muitos políticos que fizeram história no nosso país. Olha aí que novinho. O Juscelino Kubitschek, ele esteve lá em Ribeirão Preto, esse aí eu tinha 26, 27 anos, né? Era prefeito, ele inclusive está me abraçando, mas como é que você, jovem assim, é prefeito? Que maluquice ele foi muito essa? simpático comigo. Então, eu ia perguntar se eles também passaram esse tipo de ensinamento, né? Não tenha porque dúvida, era uma outra dúvida. política também. A humildade dele, para você ter uma ideia, ele fez uma palestra em Ribeirão e eu estava com o carro oficial e ele junto. E dali ele iria até Guatapará, que era na época um distrito. Né? E eu estou ocupando muito horário, mas só esse fato que eu acho que vale a pena. Nós temos tempo ainda. O que ainda aconteceu? Tem que perguntar para o senhor um monte de coisa. A hora que terminou a palestra, ele saiu rapidamente e eu fiquei cumprimentando muitas pessoas, que eu gosto disso, né? E quando eu cheguei no meu carro, não tinha lugar para mim. Outras pessoas já tinham sentado ali para ir junto com ele, né? Daí eu cheguei para ele e falei, olha, presidente Juscelino, eu vou num outro carro, porque o meu está cheio aqui. Você sabe o que ele falou? O quê? Prefeito Gasparini, eu vou com você, eu vou descer do carro aqui. Nossa, foi um tal dos que estavam lá dentro, saiu. Foi só eu e ele no carro para Guatapará. E foram conversando. Mas foi muito gostoso mesmo essa parte, viu? Eu assistia muito às palestras dele, acho que foi uma pessoa idealista e muito competente, um grande presidente. Fez em 5 anos o que muitos não fizeram ou fizeram muito mal feito. Porque eu acredito que esses valores que o senhor falou são uma convicção minha. Vem dos pais, do ensinamento dos pais, vem do exemplo também. A família, a igreja, né? Vem do exemplo que a gente vê e também exemplos, dos representantes da gente. Isso, porque não adianta nada um pai chegar e falar, olha, age corretamente, isso aqui, se ele não dá bom exemplo. Se ele não E o representante também. Como? O representante eleito também, se não sim, dá esse exemplo. É o caso do político, né? Agora, o que precisa, ainda ontem eu fiz uma palestra e eu dizia isso, é muito importante que o povo reaja. Isso tudo que está acontecendo é porque o povo, às vezes, fala, mas esses deputados lá em Brasília estão fazendo falcatruz. Bom, mas quem elegeu esses deputados, Viviane? É gente que não presta atenção na hora do voto, né? E nós estamos precisando de líder, e é o apelo que eu gostaria de fazer no programa aqui. Quem tem vocação, saia candidato. O ano que vem tem eleição. Se não tiver vocação para ser candidato, mas participe da política, lute por isso. A gente tem também uma fotografia que eu queria que o senhor comentasse, que é com Franco Montoro. Ele foi também um parceiro importante. Nossa Senhora. Ele que me ensinou o municipalismo, foi dele que veio, né? E, além disso, sem dúvida alguma, me ensinou muito de política. Ele gostava muito de mim. Ele me levou para a Organização Sul-Americana de Municípios, né? E outras coisas que ele me ajudou. Quando eu entrei no partido dele, ia ter uma eleição no diretório aqui em São Paulo, e ele falou, Gasparini, eu vou te levar para ser vice-presidente lá do partido. Eu falei, mas eu estou entrando agora, o Montoro, só tem um mês, né? Ele virou e falou, não, mas você é idealista, eu quero você lá. E veio, indicou, nossa, deu uma confusão no partido, né? Daí foram reclamar com ele, mas o Gasparini está aqui faz um mês só, você põe ele como vice-presidente. Vocês me deram o direito de escolher o vice-presidente. Eu quero esse moço, né? Senão eu vou embora, vocês façam o que quiserem. Daí eles ficaram envergonhados. Não, então pode ser. Fiquei vice-presidente do partido. Ele era realmente comigo, Nossa Senhora. Sensacional. Rezo por ele e eu sei que onde ele está ele procurando também olha pelo ajudar senhor. o Brasil.
Bom, infelizmente agora sim nosso tempo acabou. Que pena. E eu queria dizer que eu acho que o senhor continua sendo o prefeito mais novo do país, porque o senhor fala ainda com tanta empolgação que é interessante obrigado, de ver, Virginia. assim. Obrigado. É muito bacana. Muito obrigada por tantas histórias que o senhor contou. Ah, e o senhor esqueceu de falar, Botafogo Comercial, lá em Ribeirão. Olha, como prefeito, eu tive sempre que torcer para os dois. Eu fiz, inclusive, quando eles construíram o estádio, eu fiz as 2 avenidas de acesso, eu fiz como prefeito. Eu tive que começar no mesmo dia e encerrar, inaugurando no mesmo dia as 2 avenidas. Muito obrigada por tudo. É isso, o Autorretrato fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.